Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e essa é a nossa live Orai Sem Cessar. Lembrando agora que as nossas lives serão todas as terças-feiras e todas as quintas-feiras, sempre ao vivo. Teremos às 19h30 um momento de canção e às 20 horas o estudo e também o momento de oração. Neste sábado, às 19 horas, nós temos o nosso culto presencial dos jovens. O jovem não é relacionado à idade, mas relacionado ao que você pensa de si mesmo. Se você se sente jovem, participe conosco. Lógico, seguindo todas as regras e medidas de segurança devido ainda ao Covid. Sábado agora, 19 horas, nosso retorno das atividades com a mocidade, com a juventude, com os jovens na igreja. E no domingo, às 9 e às 19 horas, os nossos dois cultos. São dois cultos iguais, o de manhã e o da noite, visando abranger o maior número de pessoas, visto que o distanciamento social limita a nossa capacidade para receber os irmãos e irmãs, o distanciamento de 1,5 metro. Então, quanta atividade? Olha, sábado às 19 horas, domingo às 9 e às 19. Toda terça e toda quinta, das 19h30, as canções, depois às 20 horas, o nosso estudo e também oração, que são as nossas atividades online. Em breve, muito em breve, já estamos trabalhando para isso. Teremos a transmissão ao vivo do nosso culto e das demais atividades na igreja também. Então, logo vocês vão acompanhar ao vivo, tá, a transmissão dos nossos cultos. Então, vamos embora, né? Vamos dar início ao nosso Orai Sem Cessar, orando. Santo e eterno Pai, nós te louvamos por mais um dia que se encerra, por uma noite que se inicia. Obrigado pelas tuas bênçãos, pelo alimento, pelo teu cuidado, pela tua providência, graça e amor na nossa vida. Somos imerecedores de tamanho amor, de tamanho cuidado. Mesmo assim, o Senhor insiste em cuidar de nós. Nós somos gratos. Nós o louvamos por este amor e por este cuidado. Abençoe agora o nosso estudo e também os momentos de oração. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente. Cuida do nosso coração, da nossa família. Fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, até o 43. O texto é um pouco longo, mas o tema não, tá? O texto é longo, mas o tema não é tão longo assim. Então, Atos, capítulo 13, de 13 até o 43. Diz assim o texto bíblico: E navegando de Pafos, ou seja, lá da ilha de Chipre, onde eles estavam anteriormente, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha, ou seja, eles vão para a Ásia Menor, a Ásia Menor, onde fica a terra natal de Saulo. Então, eles vão agora para a Ásia Menor. A Ásia Menor, a antiga Anatólia, hoje é uma grande região pertencente à Turquia, que faz costeira, né? A maior parte das cidades ali fica próxima à costa, no mar Mediterrâneo. Então, eles vão para Perge, saem da ilha de Chipre e vão até a Ásia Menor, a região da atual Turquia. Então, essa é a viagem, né? De Perge, da ilha de Pafos, em Chipre, a ilha, até a costa, a região costeira, e depois até o interior da Ásia Menor. Vão até Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Bom, parece-nos, né, é muito temerário tentar dizer por que realmente João Marcos não nos acompanhou. Mas alguns dizem que João Marcos, visto que os perigos que espreitavam a sua ida até a esta região da Ásia Menor, né, ele meio que deserta, meio que desiste nesse momento. Olha, eu não quero ficar com vocês, não, o negócio está feio. Tá? Mas é uma especulação, é uma conjectura.
Pode ser que, diante do desafio missionário que vinha a seguir, ele tenha resolvido voltar para Jerusalém. Nós vamos voltar a abordar depois no capítulo 15 esse tema novamente. Vamos lá. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Opa, apareceu mais uma Antioquia. Mais uma Antioquia. Tá? Uma Antioquia agora da Psídia, já falamos sobre a Antioquia da Síria. Então, Antioquia da Psídia tem esse nome porque foi fundado lá pelo Seleuco Nicator, que deu esse nome à cidade, Antioquia, em homenagem ao seu pai Antíoco. Então, Antioquia da Psídia, agora, fica na Ásia Menor, hoje na região da Turquia e etc. Né? Diferente da Antioquia da Síria, que nós já abordamos aqui. Era uma cidade importante, uma cidade grande, tá? E muito provavelmente essa cidade de Antioquia da Psídia era um centro de cultura grega, de cultura romana e etc. Né? E Perge também tem um papel importante, era a cidade sede a sede administrativa da província romana da Panfilha, né? Da região sul da antiga Ásia Menor, mais próxima ao mar. Foram ensinar num sábado na sinagoga. Sinagoga, o local de reunião dos judeus. Quais judeus? Aqui judeus da diáspora, judeus de fala grega, judeus helênicos. Então, judeus que guardavam a tradição judaica, hebraica, eram judeus de nascimento, mas de fala grega e também de costumes e cultura grega, também eram influenciados por isso. E eles vão ensinar na sinagoga daqui a pouco. Primeiro eles chegam. Era apto que nos sábados eles tinham os momentos de oração, de leitura da Torá, de exposição dos textos bíblicos do Antigo Testamento, de um momento de exortação, de fala, de explicação, tá? Dentro da liturgia da sinagoga. Já falamos sobre isso anteriormente. Então eles assentam-se num primeiro momento como ouvintes. Quem? Paulo e Barnabé. Daqui para diante, agora, Paulo vai tomar quase que a dianteira, ele se torna o protagonista do texto em Atos daqui para frente. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então era comum o chefe da sinagoga observar se havia algum mestre da lei, algum rabino presente, e dar-lhe a palavra, visto que nem sempre o presidente da sinagoga era necessariamente um rabino, um mestre. Tá? Ainda mais na diáspora, eram judeus fora de Israel e etc. Então, o número de rabinos era bem menor do que os judeus que estavam em Jerusalém e arredores. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Então Paulo inicia agora o seu discurso, o seu sermão. Muito provavelmente o presidente da sinagoga pergunta se alguém tem alguma exortação, alguma palavra, visto que as vestes poderiam mostrar que Paulo era um rabino. Tá? Então, talvez essa tenha sido a consulta. Mas também não era incomum tal consulta dentro da rotina de culto na sinagoga. Então agora vamos ao sermão de Paulo. Varões. Varões é homens, né? Homens. Homens israelitas ou varões israelitas. E vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com um braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então lhes pediram um rei, e lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa,
trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Vamos dar uma pausa aí. Olha que interessante. O que no discurso de Paulo ele faz? Ele faz um breve histórico do Antigo Testamento, desde os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, etc., e do Egito, a entrada na terra de Canaã, sob Josué, até a monarquia, Saul e Davi. E agora, de Davi, ele vai dar um salto para Jesus. Então, ele faz uma brevíssima explanação da história de Israel, dos patriarcas até Davi, dos patriarcas até a monarquia, e de Davi, que é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Davi torna-se um tipo messiânico, né? Tem um quê de Messias, um quê de Jesus, né? Um quê do que seria o Messias a partir da raiz de Davi, um rei como Davi, de linhagem davídica, etc. Então ele salta de Davi direto para Jesus. E interessante, para Paulo, a promessa do Antigo Testamento, ou todas as promessas da consumação da salvação, são encerradas com Cristo. Lucas, na sua história em Lucas e Atos, não prevê várias eras de dispensações, disso e daquilo. Né? Ele vê duas eras, antes da promessa e o cumprimento da promessa. Em Cristo, nós já vivemos o cumprimento da promessa. Qual? De salvação, de vida eterna e etc. Então, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. E agora, então, ele vai, a partir de Jesus, ele vai iniciar o discurso sobre Jesus a partir do seu precursor, João Batista, versículo 24. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, manifestação de Jesus, batismo de arrependimento. O ministério de João Batista, que nós conhecemos lá dos evangelhos, né, que pregava o arrependimento, falava aquele que prepararia o caminho para o Senhor, voz do que clama ao deserto. Jesus identifica João Batista como o último dos profetas, no sentido estrito do termo, lá dos profetas do Antigo Testamento, como aquele que encerra a antiga era para vir agora a era do Messias, do cumprimento da promessa. Essa coisa de ficar dividindo a história da igreja em era disso, era daquilo, milênio disso, milênio daquilo, ou aqueles que separam as 7 cartas do Apocalipse como se fossem 7 eras da igreja. Agora estamos vendo a época da igreja de Laodiceia, agora estamos vendo a era da igreja de Éfeso. Sabe, gente, isso é meio filme, tá? É meio ficção, isso é meio criatividade, né? Meio assim, desenho animado dos Smurfs, dessas coisas assim. Não tem muita base bíblica para se bater nisso, tá? 7 eras da igreja, como eras históricas que estamos vivendo com base nas 7 cartas de Apocalipse, tá? Isso aí o pessoal tem que forçar muito a Bíblia mesmo para chegar nessas conclusões. O que nós temos agora é uma era só. Para Paulo, aqui no seu discurso, era da promessa, era de Cristo, era de salvação. Ponto. E era o discurso de João Batista. Eu preparo o caminho para esse Messias. Versículo 25. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes. Ou seja, João deixa bem claro, em todo momento. Parece que Lucas dá muita ênfase nisso. Eu não sou o Messias. Não, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então, Paulo cita agora parte dos evangelhos, parte da história comum, parte daquilo que ele conhecia da tradição acerca de Jesus. Então, palavra maravilhosa de João Batista, já até preguei isso, né? O desatar as sandálias das pessoas era uma função muito desonrosa, porque tinha contato com os pés. E isso era a função do escravo. E do escravo, mais escravo mesmo, do menor dos escravos. Né? E João Batista, acerca de Jesus, fala: dele eu não sou digno nem de ser escravo, nem o menor dos escravos. Ele faz então esta introdução no seu sermão. Paulo, da história de Israel, dos patriarcas até Davi. De Davi ele salta para Jesus e ele começa a anunciar Jesus, faz uma introdução acerca de Jesus a partir da pregação e do ministério de João Batista. E agora, depois de fazer essa exposição histórica, esse exórdio, essa introdução ao seu sermão, ele começa a parte exortativa, versículo 26. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros, os que temeis a Deus. Ou seja, então havia ali judeus e havia prosélitos. Quem eram os prosélitos? Estrangeiros, não judeus, convertidos ao judaísmo, que tinham passado pelo processo de circuncisão e toda a série de rituais para aderirem à comunidade.
Ou mesmo se aquela comunidade, aquela sinagoga era aberta, poderia ter algum estrangeiro não circuncidado, de repente sentado mais ao fundo ali, num lugar mais afastado, mas que podia assistir os estudos e a rotina da sinagoga. Então, irmãos, descendência de Abraão, judeus, vós outros que temeis a Deus, todo o público em geral, estrangeiros e etc. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação, da obra de Cristo. E agora, então, ele vai iniciar a pregação sobre Cristo. Lembra que nós falamos do querigma, ou seja, aquela mensagem essencial e básica sobre nascimento, morte, ressurreição, salvação de Jesus? Veja como é parecido a estrutura e o conteúdo do sermão de Paulo com os sermões de Pedro, que nós já estudamos aqui, e com o próprio sermão de Estevão na sua defesa diante do Sinédrio. O conteúdo é muito parecido. Textos do Antigo Testamento, história do Antigo Testamento, aplicação a Jesus como cumprimento desses textos todos. Então vamos lá, vamos à parte exortativa do sermão de Paulo, após a introdução. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então, ele está recontando a paixão de Cristo. Então, ele vai começar o ministério de Jesus, para esse sermão dele de salvação, essa exposição de Jesus a partir da morte. O querigma de Paulo, a mensagem de Paulo acerca da essência da fé cristã, da essência da pregação da fé cristã, inicia-se com a morte, como um ato expiatório, como ato de salvação. A morte de Cristo, para Paulo, estritamente da teologia paulina, Cristo morrendo em nosso lugar. Cristo é o Cordeiro de Deus que é sacrificado para que nós fôssemos perdoados. Então, esse é o cerne da teologia, da cristologia, da teologia de Paulo sobre a salvação. Então, as autoridades de Jerusalém, quando condenam Cristo à morte, simplesmente cumprem a Escritura, ou seja, a soberania, o desígnio de Deus vai para além, há um propósito na morte de Cristo. Não foram essencialmente os judeus, os líderes que o mataram, foi o desígnio do Senhor, tinha que se cumprir. Versículo 28 diz isso, né? Que ele tem que morrer inocente. Não acharam nenhuma causa de morte, né? Não havia nada que realmente ele tivesse aquela pena, mas pressionaram Pilatos. 29. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, ou seja, Paulo traça que o plano da morte de Jesus Cristo está escrito no Antigo Testamento, é escriturístico, e o cumprimento disso é exatamente essa morte terrível de Cristo, essa via dolorosa de Jesus. Depois de cumprirem tudo a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, ele usa o termo madeiro para fazer referência a Deuteronômio, por isso que ele não usa o termo cruz, porque Deuteronômio fala, maldito o homem que for pendurado no madeiro. Então ele quer trazer esse texto madeiro para que se remonte à questão da lei. Leia-se cruz também, tá? Só um hebraísmo, né, para trazer à memória a questão que o Antigo Testamento fala, que é maldito aquele que é pendurado no madeiro. Tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, mistério pascal, a ressurreição. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Então, Cristo morre, Cristo é morto, sepultado, ressuscitado, e na ressurreição a testemunha ocular disto. Muitos viram. Nós vos anunciamos o Evangelho boas novas, da promessa feita aos nossos pais, promessa de salvação, de Messias, que viria um da linhagem de Davi, que restauraria toda a ordem, traria salvação, ou seja, o Deus presente, o Emanuel, Deus conosco, Deus com eles. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então veja, para Paulo, o cumprimento pleno de todas as promessas do Antigo Testamento se dá no ato da ressurreição,
mistério pascal, Cristo que ressuscita, ou seja, a ressurreição de Cristo marca a salvação eterna, o vencimento da morte, o cumprimento da lei, ou seja, a nova vida, o tempo da graça, o tempo da promessa cumprida. Não há promessa mais a se cumprir do Antigo Testamento, as promessas foram cumpridas. O que nós agora aguardamos é o céu, que pode vir de duas maneiras. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Se Cristo voltar hoje, eu vou para o céu. Então, mas já é algo cumprido, algo consumado. Nós só aguardamos. É igual consórcio. A partir do momento que você paga a primeira parcela do consórcio, você pode ser contemplado a qualquer momento, mas você já é dono daquela carta de crédito. Óbvio que em Cristo nós não pagamos absolutamente nada, porque ele já pagou todo o preço por nós, né? Estou só usando uma linguagem figurativa para você entender. Deus cumpriu plenamente. Ele cita o Salmo 2, versículo 7, né? Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Versículo 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Ou seja, a ressurreição de Cristo é plena, eterna e etc. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi, nossa salvação, nossa ressurreição. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmo 16, 10. Tanto o Salmo 16 quanto o Salmo 2 passam a ter essa denotação de salmos messiânicos, salmos que falam do Messias, tem uma leitura especial para eles a partir de Jesus. Versículo 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção, Jesus. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. Então, agora Paulo vai para outra parte do seu sermão. Terminada a parte exortativa, expositiva da obra de salvação de Cristo, morte, sepultamento, ressurreição e testemunho ocular da sua ressurreição, da promessa cumprida, ou seja, Cristo é o descendente de Davi, ele é o Messias, ele é que Deus enviou para nos salvar, etc. Vem a parte do apelo, o convite ao arrependimento. Versículo 38. Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado, e todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então, essa ambiguidade, essa dualidade entre lei e graça para Paulo é muito forte. Nós estudamos Gálatas na igreja e ficaram faltando poucos versículos para nós concluirmos. Gálatas é uma carta excepcional para tratar desse assunto. De graça e de lei. Para Paulo, a lei não justifica coisa nenhuma, pelo contrário, a lei condena. Cristo é que cumpre a lei, é amaldiçoado pela lei em nosso lugar, destrói a lei, quebra a lei, né? A lei é abolida em Cristo e agora nós somos salvos pela graça, não por obras da lei. Então, vou ler o 39 novamente para você ver como que isso fica claro. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas. Então, ele faz um apelo, apresenta a graça, mas também faz um terrorzinho agora, né? É uma admoestação, uma exortação final, quase que uma ameaça. Versículo 41, ele vai citar Abacuque 1,5. Abacuque, lá nos Profetas Menores, capítulo 1, versículo 5, é a citação que Paulo faz. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Então há uma certa ameaça aí, não há outro caminho. O caminho da salvação é somente em Cristo. Os demais, então, nós temos caminhos de perdição. Só Cristo salva. Todos os caminhos levam a Deus, não. O único caminho que leva a Deus é Cristo. O importante é não matar, roubar, não roubar, não matar, não mentir, etc. E Deus me ama. Não, você não é salvo por obra, você é salvo pela graça. Salvação é somente por meio de Cristo. Versículo 42 e 43, agora nós temos a conclusão deste primeiro momento aqui do texto. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Ou seja, após o sermão, existem conversões. Após estas conversões, há o discipulado. Paulo e Barnabé vão discipular essas pessoas que converteram aqui na sinagoga. Então, o discipulado é a continuação do evangelismo, né?
essa necessidade da igreja caminhar com aqueles novos na fé, chamados neófitos, né? Os novos convertidos têm que ser acompanhados. Basicamente, você vê que não há muita diferença entre o discurso de Paulo, o discurso de Pedro, de Estevão, né? É a essência da pregação cristã. E o que eu queria ressaltar nesse discurso de Paulo é algo que nós já sabemos, mas é sempre importante nós lembrarmos. Vivemos um tempo de graça, vivemos um tempo de promessas cumpridas. Não somos salvos por obras, não é por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas é único e exclusivamente pela graça de Jesus. Quando o Espírito Santo gera em nós o verdadeiro arrependimento e nós nos voltamos a Ele pela ação do próprio Espírito, crendo em Cristo, né? Aí a cruz é suficiente e eficiente para nos remir dos pecados. Então, é simples assim, né? O Evangelho não tem muito mistério. É só isso, essa salvação imerecida. Que Deus nos abençoe com esse estudo e nós voltamos na quinta-feira. Vamos tentar concluir o capítulo 13 de Atos. Acho que conseguiremos. Então, agora nós vamos aos momentos de oração, tá? Se você não fez o seu pedido ainda, ou não deixou o seu pedido, dá tempo. Eu vou voltar aqui a minha barrinha de rolagem, de diálogo, tá? Vamos lá. E deixa o seu boa noite também, que daí daqui a pouco a gente manda um abraço para você. A dona Carmen, ela pede oração pelo Renê, que é cunhado do pastor Daniel Vasques, recém-convertido, com um câncer não operável. Então vamos orar pelo Renê, com um câncer grave. Também a dona Carmen pede oração pelo Antônio Prado, lá de Itapema. O presbítero Max pede oração pelo presbítero Paulo, que está de aniversário hoje, né? Que Deus abençoe muito a sua vida e sua família. Então, hoje é aniversário do presbítero Paulo. Daqui a pouco nós vamos orar pelo presbítero Paulo. E ficamos aguardando o bolo depois, né, presbítero Max? O presbítero Max também pede oração pelos seus filhos, pelo Max, pela Ana, que já estão há quase 2 anos na Europa, que Deus supra suas necessidades. Pede também oração pela vida da Ellen, do Fernando e da Hannah, que Deus supra suas necessidades. Então vamos orar pelo Max e toda a família. A nossa irmã Letícia pede oração por ela, por toda a sua família, pede oração pela Maria de Lourdes, a Maria de Lourdes, nossa amiga, nossa irmã, infelizmente faleceu a irmã da Maria de Lourdes, né, a Maria Iderna, então orar pela vida da Maria de Lourdes. Nossa irmã Claudete Bittencourt pede oração pelo seu sobrinho Jean e pelo seu pai Zélio, que estão com Covid no hospital em Itapema. E o Zélio na UTI em Balneário Camboriú. Tá, entendi. Então o Jean está no hospital em Itapema e o Zélio na UTI em Balneário Camboriú. Então vamos orar por estes nossos irmãos queridos. Vamos lá. Vamos orar. Oremos. Senhor, nós intercedemos pela vida da dona Carmen, do seu Omar, pela saúde deles, por esta hipertensão que tiveram. Clamamos pela restauração da sua saúde. Clamamos ao Santo Espírito que o Senhor tire toda a ansiedade que eles têm e cumpram aquilo que está na Escritura, que devemos lançar a ansiedade sobre vós. Que de fato, Senhor Jesus, o Senhor conforte e console o coração da dona Carmen, do seu Omar. Suplicamos por eles e por toda a sua família, em especial pela vida do Renê. Pedimos bênção e cura, o milagre do Senhor sobre a vida do Renê. Cremos que o Senhor tem poder para curá-lo, Pai. Colocamos ele nas tuas mãos. 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 Colocamos ele nas tuas mãos.
Também intercedemos pelo nosso irmão de Itapema, Antônio Prado, colocando ele nas tuas mãos, pedindo, ó Pai, restauração da sua saúde. O Senhor sabe das suas necessidades. Pedimos, ó Pai, que segundo a sua graça, seu infinito amor, o Senhor supra as necessidades do nosso irmão Antônio Prado. Pai, nós pedimos bênção sobre a vida do presbítero Max, da nossa irmã Léo, da Hannah, da Ellen, da Ana e do Max William. Os abençoe, abençoe esta família, cuida deles, supra suas necessidades, livre-os de todo mal. Pai de amor, Pai de graça, tenha misericórdia desta família, guarda-os debaixo das tuas asas, ó Deus, e que as tuas bênçãos sempre estejam com eles. Nós te louvamos, ó Deus, pelo aniversário do presbítero Paulo. Pedimos que o Senhor dê longos e longos anos a ele, de saúde, de sabedoria, temor do Senhor. Guarda-o, livra-o de todo mal. Abençoe a Lena, abençoe o Mateus. Cuida de toda a família do presbítero Paulo, Pai. Abençoe-o no trabalho, abençoe-o como presbítero, sempre cuidando da vida do teu servo. Nós te louvamos por este dia e temos a oportunidade de nos alegrar juntamente com o presbítero Paulo. Derrama bênçãos sobre a vida dele, ó Pai. Senhor, nós pedimos pela vida da nossa irmã Letícia, do presbítero Ricardo, de toda a sua família também, pedindo que o Senhor cuide de todas as áreas da saúde, do coração, da mente, livre-os de todo o mal, ó Pai. Abençoe-os, supra as necessidades, guarda esta família, ó Pai, que de fato eles estejam sempre nos teus braços de amor. Em especial, nós intercedemos pela vida da Maria de Lourdes, nesse momento difícil, de luto, de dor. Santo Espírito, sabemos que não há palavra humana, não há remédio humano que supra a dor do luto. Só o Senhor pode, Santo Espírito. Então, toma o coração da Maria de Lourdes, dá força, dá ânimo, conforte ela, Pai, nesse momento. Não permita que ela fique prostrada. Levanta a tua serva do luto, para honra e glória do teu nome, ó Santo Espírito. Pedimos a Deus pela nossa irmã Claudete, em especial pelo seu sobrinho Jean, pelo seu pai Zélio, vítimas do Covid. Pai, cure-os, restabeleça a saúde, que eles fiquem bem para a honra e glória tua, Deus. Abençoe muito o Zélio, que está na UTI. Pai, coloca as tuas mãos poderosas sobre esta vida, curando, fortalecendo, tirando do leito de enfermidade o teu servo. Cuida da Claudete e de toda a sua família, ó Deus. Pai, abençoe o nosso irmão Carmelito Zimmermann, abençoe a sua esposa Marina, cuida deles, fortalece. Pai de amor, Pai de infinita graça, sustenta todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta live, todas as famílias. O Senhor sabe das suas necessidades, que as tuas bênçãos estejam com todos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os abraços. Boa noite, Rose Andrade. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Laura. Boa noite, Priscila. Um grande abraço. Boa noite, Rosilda Andrade. A paz para ti também. Que Deus lhe abençoe muito. Boa noite, Dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Que Deus lhes abençoe. Estamos aqui em oração por vocês. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, irmã Valéria. Um grande abraço. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã lá de Itapema. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço para ti. Boa noite, seu Carmelito. Boa noite, Dona Marina. São os irmãos lá da Igreja Presbiteriana Filadélfia, né? Segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau. Um grande abraço. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Que Deus lhes abençoe muito, tá? Boa noite, Enoé Florencio Melo, lá de Itajaí. Deus lhe abençoe muito, obrigado pela companhia, né? Terra do pastor Edmar, do pastor Rubens, gente abençoadíssima. Deus abençoe muitas igrejas presbiterianas de Itajaí. Um grande abraço, viu? Enoé. Eu já vi o pessoal falar Enói também, né? Mas o acento circunflexo ali me faz dizer Enoé. Agudo. A Aline corrigiu aqui já a questão do sinal.
Boa noite, seu Osias Costa. Um abração para ti, para a esposa. Boa noite para nossa irmã Léo. Boa noite, presbítero Max. Boa noite, Claudete Pittencourt, nossa irmã também lá de Itapema, né? A Claudete e a Dulceleia são de Itapema, sempre ligadinhas conosco. Boa noite, dona Zeni. Boa noite, presbítero Alduíno. Boa noite, Ana Paula, os nossos irmãos de Xanxerê. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Monique Coutinho. Né? A Monique, se eu não me engano, mora lá em Santa Rita do Passa Quatro, se eu não estou enganado, mas é natural de Caxambu, do Sapucaí. Tá, Santa Rita do Sapucaí. Mas é natural lá de Caxambu. Fui pastor durante 4 anos lá em Caxambu, né? Circuito das Águas de Minas Gerais. Então, um abraço, viu, Monique, para ti. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, tia Fi. Boa noite, Chico. São os nossos tios lá de Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Boa noite, Daiane Cola. A Daia, prima da Aline, né? Nossa prima. Que Deus abençoe muito. Um abraço para ti, para a Laurinha, para o André, para o Andrezinho. Que Deus lhes abençoe muito, tá? Estamos com saudades. Bom, são os nomes que aparecem aqui para mim. Vou mandar um abraço também para a nossa irmã Antônia, né? A nossa irmã Antônia, ela sempre curte aqui as nossas programações. Então, Deus abençoe também, viu? Nossa irmã Antônia. Todos vocês, mesmo que não tenham comentado aqui o nosso vídeo, que estão assistindo ou que vão assistir depois, que Deus lhes abençoe muito. Nós vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus aqui presente, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então voltamos quinta-feira, às 19h30 com as canções e às 20 horas com a palavra e também com um momento de oração. Sábado, 19 horas, culto presencial dos jovens na igreja e domingo às 9 e às 19 horas, os nossos 2 cultos que são iguais também na igreja, seguindo todos os protocolos, álcool gel, uso obrigatório de máscara, distanciamento de 1,5 metro. Se você é do grupo de risco, nós aconselhamos que não participe, etc. Que Deus abençoe a todos e a todas. Boa noite.